de fato, uma interpretação legal, baseada no que se pede a legislação trabalhista. A admissão é um problema junto ao empregador. O empregador, alguns deles têm o hábito de trazer a admissão para os escritórios de contabilidade e também para os gestores de RH de forma retroativa e com um perfil diferenciado. Agora, com o E-Social, ainda que exista a possibilidade de admissão preliminar, eu tenho um prazo muito curto para mandar essa informação para o fisco. Com o CAGED, o meu prazo se estendia até o mês subsequente, só era mandado imediatamente quando o empregado estava recebendo seguro-desemprego. A partir de agora, o evento admissão no E-Social, ele exige que eu entregue a documentação, ainda que seja de forma preliminar, eu já tenho que ficar atento, porque até o dia 7 do mês subsequente, eu devo entregar a documentação, e essa documentação era uma documentação mínima, que normalmente os empresários passavam para os escritórios de contabilidade e também para os gestores de RH. A admissão no evento de fato, a admissão 2200, o S2200, ele traz a necessidade da entrega da documentação de forma antecipada, porque eu preciso mandar para o E-Social, empregado por empregado, toda a sua documentação, inclusive com informações que têm gerado problemas lá no ambiente de entrega da informação, que é o RH ou o departamento pessoal dos escritórios. Por quê? Por conta da cultura. Uma primeira cultura errada é o responsável pela geração da informação da admissão. Quando ele não consegue captar todas as informações, ele começa a tomar decisões de forma própria. Uma delas é pegar a informação pela metade e complementar com seus próprios conceitos. E já tivemos problemas aí com relação ao social. O primeiro deles foi com relação à cor. Raça e cor é uma cobrança obrigatória dentro da informação da admissão no E-Social. E um colaborador teve, no momento de participação de um processo de vestibular em uma universidade federal, o indeferimento porque não poderia participar da cota de negros. E a argumentativa da universidade foi que ele tinha no Ministério do Trabalho uma informação repassada de que ele não era negro. Procurando o Ministério do Trabalho, ele encontrou então um outro problema que já foi o repasse feito pelo RH da empresa onde ele trabalhava, dizendo que ele não era negro. Procurando então o RH, descobriu que era uma cultura dizer que todo mundo é pardo quando não sabe a cor de fato. Então, a raça e a cor geram problemas. Um outro parecidíssimo foi quando a FUNAI procurou uma empresa no interior de Minas Gerais, alegando que tinham 5 índios trabalhando, e índios, para que se possam trabalhar, precisam de autorização da FUNAI. E não tinha índio nenhum. A verdade é que a moça do RH acabou por, não tendo certeza da informação, cadastrou os colaboradores com a raça indígena por conta de interpretação errada das fotos que tinham um perfil parecido com a raça indígena. Esse tipo de atitude não pode mais ser tomado em relação à admissão no E-Social. A documentação tem que ser providenciada, a documentação obrigatória do E-Social, que você já escutou falar em vários lugares, está no layout de orientação. O layout, inclusive o manual de orientação, traz a informação da documentação obrigatória, já é cobrada inclusive pelos próprios departamentos de recursos humanos. Ela tem que ser, a partir de agora, analisada. Na internet existem aí algumas fichas já passadas, inclusive há uma nota técnica do próprio E-Social orientando sobre o processo de admissão. Existe no próprio portal do E-Social, no Árvore do Conhecimento, vídeos inclusive do próprio José Alberto Maia e do Daniel Belmiro, que são pessoas pioneiras no projeto do E-Social, um do Ministério do Trabalho, o outro da Receita Federal, sobre o cuidado que se deve ter com a admissão. Então, a cultura, ela tem que ser agora sobreposta, e a cultura, ela vai de fato sumir. Ela vai ser sobreposta pela legislação. A legislação, de fato, exige que haja uma entrega de informação completa. Eu preciso entregar a informação da maneira mais correta possível, que é apresentando a documentação do colaborador, mas tendo certeza da sua raça e cor, da sua escolaridade, do seu perfil de cargo que vai assumir, se ele tem ou não tem condições de passar para esse ambiente corporativo nessas condições estabelecidas pelas empresas.
Então, a admissão é o primeiro momento que gera desconforto na hora de entregar o E-Social por falta de informação da maneira correta. A admissão é um cuidado que nós devemos ter a partir de agora. As alterações são outro problema dentro do E-Social. Culturalmente, todo mundo tem o hábito aí de só apresentar documentação na empresa que vai trabalhar no momento da admissão e nunca mais apresenta o documento, a não ser que nasça o seu filho e eu queira o meu salário família, ou que haja uma necessidade de incluir a esposa ou um dependente no plano de saúde ou no imposto de renda. Eu me preocupo com essa informação enquanto colaborador. E enquanto empresário, ele não acompanha a vida do empregado para saber se houve alguma mudança na parte pessoal. Normalmente as alterações que ocorrem dentro das empresas são alterações funcionais. Mudou de cargo, mudou de função, mudou de horário, mudou de salário. Isso é acompanhado com a maior naturalidade. Mas especificamente no E-Social, o evento S2205 ele exige que haja a entrega das alterações pessoais. Mudou de endereço, isso tem que ser passado para o E-Social. Mudou de estado civil, também tem que ser passado para o E-Social. E aí é uma problemática gigantesca porque não há esse controle, ou pelo menos não existe na grande maioria das empresas um controle de acompanhamento da vida pessoal dos colaboradores, principalmente quando é escritório de contabilidade, porque o DP ele não está preparado de maneira estrutural para acompanhar a vida laboral pessoal de um colaborador. Ele na verdade consegue acompanhar apenas a vida profissional. E olhe lá, porque às vezes há uma dificuldade gigantesca de saber se o empresário de fato fez a mudança e normalmente quando nós encerramos folha de pagamento é que aparece o empresário dizendo que o rapaz não está mais naquela função, que a moça não é mais desenvolvedora daquele cargo. Então esse problema cultural tem que ser sanado porque é uma armadilha, inclusive no E-Social. Previsto, inclusive, quando eu falo de acidente de trabalho, que já é um outro problema, mas normalmente quando o colaborador ele está no seu deslocamento, trabalho-casa, casa-trabalho, ainda que haja a revisão agora na 13467, a nossa reforma trabalhista de 2017, que diz que há uma interpretação diferenciada com relação ao deslocamento, mas o da 13467 especificamente, ele fala daquele deslocamento onde o ônibus da empresa pega o empregado e levava lá para o local de produção, e isso contava como trabalho e não conta mais como horário de trabalho, deslocamento, quando é levado pelo ônibus da empresa. Mas eu estou falando especificamente de colaboradores que saem no final do expediente, estão indo para casa e eles sofrem acidente. Esse acidente vai ser caracterizado como um acidente de deslocamento, percurso trabalho-casa. E quando for fazer CAT, há uma necessidade de informar qual é o endereço, se o acidente foi na empresa ou se foi na via pública, e sendo em via pública, qual é o logradouro, o que é o endereço, especificando o endereço. E eu vou dizer especificamente que o colaborador ele está morando agora do outro lado da cidade, fica difícil de apresentar uma CAT correta. Então é necessário que haja entregue antes, seja entregue de maneira antecipada o evento de alteração. Até o dia 7 do mês subsequente é o prazo para entregar o evento de alteração. Mudou de endereço, mudou de cargo, mudou de função, mudou de horário, e aí o que foge do seu contrato, ou nasceu um filho, casou, separou, isso vai te levar também para uma necessidade de entrega do evento de alteração. Um caso prático ocorrido já no Brasil foi de um colaborador que divorciou e não informou para a empresa o seu divórcio, achou que não era necessário. O detalhe é que a sua ex-esposa acabou também entrando dentro do mercado de trabalho e apresentando lá para admissão, junto ao E-Social, a documentação. Ela disse que era divorciada e apresentou inclusive a certidão de divórcio. Houve o cruzamento do E-Social e essas duas empresas acabaram tendo que provar a originalidade da informação, e o colaborador que havia sido divorciado, de uma certa forma, prejudicou o RH da sua empresa porque ele não passou essa informação. Então, para se pontuar uma questão de alteração não entregue, é um momento cultural de doutrinação dos empregados. Pode até ser exagero, mas eu preciso, a partir de agora, doutrinar os colaboradores. Informações, elas precisam ser repassadas ao departamento pessoal e ao RH das empresas. Até acredito que
não exista mais departamento pessoal. Todas as pessoas que trabalham no departamento pessoal migrarão para o RH. O RH é uma necessidade. Eu preciso informar de fato o que acontece na vida dos empregados e a melhor forma é acompanhá-los de perto. As alterações interferem diretamente no dossiê digital montado nas empresas. Então, a partir de agora, toda vez que nós tivermos um colaborador mudando de cargo, mudando de função, ou seja lá qual for a mudança pessoal ou profissional, preciso mandar então um evento alteração dentro do E-Social. Os afastamentos são outra mudança necessária dentro da cultura das empresas, principalmente colaboradores que não trazem a informação da maneira mais rápida possível. É muito comum nas empresas nós encontrarmos, depois do fechamento da folha de pagamento, o gestor da informação, ou o chefe imediato, ou o próprio colaborador, alegando que não deveria ter falta porque ele estava de atestado. E isso nos gera problema. Então, quando falamos de afastamentos, o primeiro momento que gera problema é o afastamento com entrega de atestado. Empresas que não têm homologação, aí vem de novo um problema cultural. O colaborador é o responsável de passar a informação para o RH, mas esse atestado ele fica segurando, ou talvez até espera acumular mais de um atestado, vai me gerar um problema gigantesco com relação à entrega dessa informação. Por que a ênfase no atestado por doença? A entrega no E-Social ela deve acontecer de atestados a partir de 3 até 15 dias, eu entrego no dia 7 do mês subsequente. Já existe uma data de corte. Logo em seguida, ele acaba falando que quando o colaborador apresentar um atestado que for maior que 15 dias, eu devo entregar a informação no 16º dia. E aí ainda uma outra problemática é que, se somado nos últimos 60 dias e não necessariamente 2 meses, os atestados, e na soma ultrapasse 15 dias, aí eu sou obrigado a entregar o atestado no 16º dia da soma. E a partir de agora, então, o que vai acontecer é que o RH das empresas precisam acompanhar necessariamente a quantidade de atestados, as datas dos atestados e a entrega dos atestados. O que vai acontecer é que dá para amarrar esse problema com o problema da admissão. Normalmente, quando o colaborador ele assume o cargo numa empresa, é passado para ele aquela cartilha com orientações de como ele deve se portar na empresa, cumprimento de horário, vestimenta, rotina, cultura. A partir de agora, é interessante que nessa cartilha também diga que esse colaborador precisa apresentar os atestados junto das informações de alteração até antes do dia 7 do mês subsequente. Ou até mesmo, o interessante com relação ao atestado, que à medida que for acontecendo o afastamento, que ele já informe ou mande aí a cópia ou a foto do atestado para que haja uma análise do RH e a entrega em tempo hábil para o fisco brasileiro, especificamente para o E-Social. Então, um evento de afastamento, ele tem aí um agravante, que é essa questão do atestado. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, férias, que é uma discussão gigantesca. O próprio layout do E-Social, quando ele vai tratar de afastamento, ele fala de férias, ele diz que as férias elas devem ser informadas ao E-Social e com prazo específico até o dia 7 do mês subsequente, mas que é um cuidado gigantesco na nossa interpretação, que nós não temos enquanto empresário, enquanto colaborador, é juntar férias com licenças, e as licenças que são mandadas também até o dia 7 do mês subsequente, acabam tendo aí uma problemática pequena, mas que eu preciso interpretar junto ao fisco ou jurídico da minha empresa ou à consultoria qual é a melhor alternativa para não emendar as férias com a licença maternidade, por exemplo. Quando eu olho o manual de orientação do E-Social e o layout do E-Social, ele diz que o empregado, para poder gozar as férias, ele deve estar em atividade. E é muito comum nós interpretarmos que quando um colaborador, uma mulher que entra de licença maternidade, passados 120 dias, ela normalmente e culturalmente emenda essa licença com as suas férias. Há uma problemática simples de interpretar que é quando que foi dado o aviso de férias? Foi enquanto ela estava afastada. Tá, mas e o atestado de retorno ao trabalho? Ela não apresentou? E se ela apresentou o atestado de retorno ao trabalho, ela não retornou? E quando que foram pagas as férias?
Porque pela CLT, artigo 142 e até 145, ele vai tratar desse assunto das férias. Ele diz que as férias devem ser pagas 2 dias antes do início do gozo. Então, se eu interpreto dessa forma e da maneira correta, a colaboradora voltou da licença maternidade, apresentou um atestado de retorno ao trabalho, teve aí o seu aviso de férias, ainda que tenha sido dado de forma retroativa ou dentro da licença, mas que ele tem a obrigatoriedade de ter em sua conta debitado o pagamento das férias, ou em sua conta creditado, na verdade, o pagamento das férias 2 dias antes. Dessa forma, fica difícil eu deixar que a empregada entre de férias logo após a sua licença. E o problema nosso hoje é interpretar juridicamente qual é o correto. Existem vários colegas falando que não vai ter problema, que vai poder emendar essa informação, mas culturalmente nós já estamos fazendo isso, que é emendar férias com licença maternidade. E essa cultura está certa ou está errada? Pela legislação, ela diz que são momentos distintos, mas pelo layout do E-Social, esse momento distinto só pode acontecer quando houver no meio dos dois afastamentos, o retorno ao trabalho. E é uma informação que eu preciso passar com o máximo de cuidado, a informação do afastamento de férias. Então, de um modo geral, o afastamento ele já é um problema cultural. Ainda que não existisse E-Social, o afastamento já gerava problemas culturais. E a partir de agora, eu tenho que me preocupar com o maior dos detalhes. O ASO. O ASO não começa agora, ficou aí praticamente para o ano que vem, para todo mundo. Mas o atestado de saúde ocupacional, ou dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, previsto na norma regulamentadora 7, ela traz aí uma possibilidade de o colaborador fazer o ASO a qualquer momento antes da admissão. Então não existe uma data específica para que o ASO seja feito. O problema maior é que, culturalmente, as empresas costumam cobrar apenas o atestado admissional quando ela pretende aí formalizar de uma maneira mais concreta a admissão desse colaborador. Na maioria dos casos, apenas o atestado admissional e o atestado demissional. Então, o que há de problema de verdade? É que a norma regulamentadora 7, quando ela fala de atestados de saúde ocupacional, ela diz que existem atestados admissionais, atestados periódicos, atestado de mudança de função, atestado de retorno ao trabalho e o atestado demissional. A partir do momento da implantação do E-Social, há um risco gigantesco de agora o colaborador não apresentando esses atestados ou um médico do trabalho dizendo que ele está apto para desenvolver aquele cargo e aquela função, ele vai ter problemas junto ao fisco brasileiro. Será montado um dossiê digital e esse dossiê ele vai acabar trazendo a informação para dentro do E-Social detalhado, inclusive com dados do médico. É necessário que se informe qual é o nome do médico, CRM do médico, a UF do CRM do médico e ainda qual é a unidade de saúde que o médico trabalha e um telefone para que ele possa ser inclusive localizado. De uma certa forma, o médico ele é agora corresponsabilizado dentro do E-Social. Eu preciso urgentemente mudar a cultura errada da empresa de admitir o empregado e só depois cobrar o ASO, ou até mesmo nem cobrar o atestado admissional desse empregado. Algumas empresas têm, inclusive, baseados aí em laudos, as normas regulamentadoras 7 e também a norma regulamentadora 15 e a 16, que trata de insalubridade, periculosidade, o artigo 192 e 193 da CLT, e ela não apresenta junto ao fisco brasileiro, até talvez por falta de cobrança, atestados periódicos, atestados que digam que esses colaboradores, eles de fato não estão aí com nenhum tipo de problemática em relação à sua saúde ou ambiente de trabalho que ele está lotado, se não apresenta para ele nenhum risco, ou se o risco ele é um risco controlado. De qualquer forma, as empresas, elas obrigatoriamente necessitarão de apresentar dentro do E-Social, conforme o layout, todo o ASO, e o ASO ele precisa ser aí
de fato, trabalhado junto aos empresários como uma obrigatoriedade. Tem empresas do Brasil que têm a dificuldade gigantesca de apresentar ASO em momentos de fiscalização. Porque não tem a cultura normal mesmo de algumas empresas é não cobrar que o empregado passe por um processo de avaliação médica para desenvolver determinada atividade. Então, o propósito a partir de agora é controlar de verdade e acompanhar todo mundo que tem a obrigatoriedade de entregar o E-Social, e praticamente são todos os empregadores. Eu tenho a necessidade da entrega do ASO quando o momento de fato for obrigatório. Os laudos, eles são necessários quando for informar a ambiente de trabalho. Aí eu tenho já a tabela 1060 trazendo essa informação, mas especificamente quando eu for informar o ambiente de trabalho e relacionar esse ambiente de trabalho lá no SST, que também não vai começar agora, mas relacionar a uma informação que venha de um laudo, ela precisa ser uma informação minuciosa e detalhada. Acredito eu que o SST, Saúde e Segurança do Trabalhador no E-Social, vai trazer a maior das revoluções. Tanto que o início não vai ser imediato. Há uma necessidade de informação antecipada, e a tabela é essa informação antecipada, mas uma necessidade de informação antecipada para o RH de um profissional que não é um gestor de RH, de um profissional que não é do departamento pessoal, que é um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, e hoje tem se prontificado aí no mercado técnicos de segurança do trabalho para emissão de laudo, apesar de que só os engenheiros e os médicos deveriam emitir o laudo, especificando qual é o ambiente específico, na verdade, especificando qual é o ambiente que esse colaborador trabalha. Então, há uma necessidade que o gestor de RH ou a pessoa do departamento pessoal, ela comece a partir de agora a analisar se a empresa tem ou não tem o laudo, porque o evento, o ambiente de trabalho, não pode ser feito de forma aleatória. Ou tudo que envolva artigo 92 e o 93 da CLT não pode ser feito de forma aleatória. O que acontece é que, em alguns lugares, a própria pessoa do departamento pessoal acaba classificando qual é o grau de insalubridade do colaborador e não faz parte do papel de uma pessoa de departamento pessoal. Esse colaborador não tem essa autonomia. Um caso prático acontecido aqui no Brasil é que uma colaboradora de departamento pessoal de um escritório de contabilidade, em Brasília especificamente, ela tinha na convenção coletiva a obrigatoriedade de implantação da insalubridade para os clientes dela que eram da área de saúde e, por força, talvez tentando ser proativa, ela acabou fazendo a própria classificação. Qual foi o problema? É que ela começou a analisar, por uma maneira interpretativa dela, qual era a melhor alíquota ou qual era o melhor grau de insalubridade a ser aplicado sobre o determinado colaborador. Então, esse percentual que ela começou a classificar, baseado no grau mínimo, médio e máximo, gerou problema para o escritório de contabilidade. Ela começou a mapear então e olhando lá as funções, em uma que ela determinava que trabalhava muito o dia todo, ela classificou com grau máximo. Uma outra que ela determinou, por sua própria interpretação, que trabalhava menos, ela classificou com grau mínimo e foi fazendo a classificação de maneira aleatória com a sua própria análise. O detalhe é que quando chegou no técnico de radiologia, o raciocínio dela foi: esse rapaz trabalha apenas 4 horas por dia, ele bate um raio-x aqui e acolá, para mim é grau mínimo. Então, dessa maneira, quando foi homologar a sua rescisão, 2 anos e meio depois, o homologador olhou e falou: olha, está errado aqui, a insalubridade está a grau mínimo e isso interfere na aposentadoria especial e não pode ser feito de jeito nenhum por alguém do RH ou do DP. Ela falou: olha, mas eu sempre classifiquei, sempre pus assim, e ele nunca reclamou. Ele não entende, ele é o colaborador. O homologador, então, fez uma ressalva e a empresa foi obrigada a retroagir o processo de pagamento da insalubridade para o grau correto, que era o grau máximo, e aí gerou o INSS e FGTS com juro e multa, que também foi corrigido e pago, inclusive, custeado pelo próprio escritório.
a empregada de fato errou, mas ela errou tentando ser proativa. Ela até alegou que foi por um hábito dela de tentar ser proativa, não esperou que o empresário fizesse aí laudos, e isso, claro, está errado. Então, dentro desse programa de integração das informações, o E-Social ele não é apenas a vida laboral voltada para a parte de remuneração. Não quer saber apenas qual é a base do INSS, do FGTS, do Imposto de Renda. O E-Social, ele busca informação, inclusive, da vida de saúde do colaborador. A saúde e o ambiente de trabalho desse colaborador é importante dentro do E-Social. Assim como é importante o ambiente de trabalho, também é importante o EPI. E a informação que eu vou passar para o E-Social referente ao equipamento de proteção individual do colaborador, ele tem que ser de maneira correta, classificado e também baseado em laudos. Problemas que existem no Brasil, problemas culturais gigantescos, pessoas que trabalham em uma determinada função que é insalubre e elas não têm EPI nenhum. Então o EPI ele é necessário, não pode de forma alguma deixar de usar o EPI, ainda que seja um único colaborador. Então, dentro desse momento, o que é importante no E-Social não é seguir a cultura que a empresa tinha, é a partir de agora trabalhar com a informação do jeito que a legislação ela especifica. E há uma dificuldade enorme de entregar a CAT. Hoje mesmo, sem ter a informação em meio digital, já é difícil de entregar a CAT. A comunicação ela é difícil de ser feita porque a legislação específica é o artigo 68 da CLT. E a CLT ela é de 43. A ratificação que houve foi com o artigo 22 da 813 de 91. Essa lei é de 91, então hoje já é um perfil totalmente distinto. Eu lembro que quando nós estudamos a CLT, percebemos que o Getúlio Vargas, implantando a CLT em 43, foi num período em que o Brasil não tinha muitos municípios, então pouco população. Então era possível identificar no dia que o colaborador morresse um CAT, porque a lei diz que o CAT tem que ser comunicado se caso haja morte, no dia da morte, se não, até o dia útil imediatamente posterior. Ainda assim, temos dificuldade. Culturalmente, a empresa só faz a informação 10, 15, 20 dias depois do acidente de trabalho. E às vezes nem faz a informação. O empregado procura um médico e o médico acaba identificando que foi um acidente de trabalho e exige que seja feito o CAT, porque pode ser feito pelo próprio médico, pelo sindicato, pelo próprio colaborador, pela família dele, pela empresa. E aí é uma disparidade enorme de informação, porque depende de como que aconteceu o acidente, depende do lugar que aconteceu o acidente, depende do órgão que foi atingido, do membro que foi atingido, da parte do corpo atingido. Tudo isso é necessário para que seja montado um CAT de forma correta. Se nós olharmos o evento do CAT 2210, lá pelo campo 34, 35, quando o acidente é em via pública, ele exige que haja a informação do logrador, o endereço. E aí isso vai amarrar ao evento de afastamento, inclusive. Mas quando o empregado sofre um acidente lá na via pública, que eu vou especificar, há uma necessidade de saber de fato onde é que foi esse acidente e ainda qual foi a parte do corpo atingida, porque se eu vou mandar o E-Social com CAT, ou se eu vou mandar E-Social com certificado digital, ou se eu vou mandar E-Social pelo departamento pessoal ou RH, necessariamente há uma mudança específica agora na forma de ver os acidentes de trabalho. E há casos práticos, inclusive, no Brasil, que pessoas que sofreram acidente de trabalho ficaram afastadas, depois que voltaram à empresa, apresentaram um atestado, foi identificado que era acidente de trabalho, foi feita então uma informação de CAT de maneira retroativa. O E-Social ele vai tirar aí essa possibilidade, que vai te gerar inclusive problemas e passíveis de multa. Então, culturalmente, eu preciso agora movimentar o meu RH para que ele entenda que a informação ela tem que ser absorvida em tempo hábil. Eu não posso ficar esperando que o E-Social me notifique para depois mudar a rotina da minha empresa. Então, tecnicamente, isso aí é informação relacionada ao